Boa noite a todos, bem-vindos à nossa janela literária, uma janela especialíssima que traz a ficção da Marta Barcelos, nossa querida amiga, e uma ficcionista importante no contexto da literatura contemporânea brasileira, né? E é uma alegria mesmo, assim, Marta, né, assistir seu trabalho, né, ele crescer, ele se multiplicar, né, em assim como ser divulgado, né? Agora há pouco alguém falou aqui, eu sou sua fã, né? Alice, Ouvi, isso eu já ouvi, a Alice foi, né? Isso eu já ouvi sem que você ouvisse, sabe? Eu fico tão feliz, né? Legal. Fico muito feliz, é mesmo, assim, sabe? Então, eu acho que a Estação das Letras fica feliz, né? Que a gente assistiu toda essa sua trajetória, que na verdade já tinha começado antes, né? Você já havia escrito livros antes, né? Mas aqui a gente viu assim a ficcionista, né, surgir, né, mais de uma forma, né, mais quase assim diria profissional, né? Eu acho que sim. Então, hoje, quem vai conduzir a nossa janela é uma pessoa que vocês não conhecem, que é o nosso querido mestre João Paulo Vaz, escritor também, e escritor dos melhores que a gente também tem na literatura que se publica no Brasil, né, João? Então, eu vou passar a palavra para ele. Queria dizer a vocês que eu vou precisar hoje, infelizmente, sair um pouco antes, tá? Mas eu vou continuar, enquanto eu estiver lá no carro, ouvindo, não vou poder aparecer, mas eu vou tentar ficar olhando até chegar no lugar onde eu preciso estar. Hoje não tinha como ser diferente hoje. Já falei com Marta e João sobre isso. Então, vamos lá. Passo a palavra para o João. esse negócio de você falar que ouve no carro me deixa nervoso. Eu já te falei isso, né? É, a, 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 a Suzana está sendo esperada na Academia Brasileira de Letras, só isso. É, Esperada bom, não. é, vamos lá. Bom, a Marta ela é jornalista de formação. Ela foi formada se formou na FRJ e mestre em literatura pela PUC-Rio. Ela e não é jornalista só de formação, não. Ela trabalhou 20 anos em jornais aqui do Rio e São Paulo. Aliás, o primeiro best-seller dela é dessa época, Histórias do Mercado de Capitais no Brasil, pelo qual ela recebe direitos autorais até hoje. Dá mais dinheiro que ficção, viu? É, Bom, em 2015 ela publicou o primeiro livro de ficção dela, o Antes que Seque. Bom, isso considerando que Mercado de Capitais não seja uma ficção, né? Mas ela publicou Antes que Seque em 2015, uma coletânea de contos, e ganhou o prêmio Sesc com essa coletânea, com os originais. Foi publicado em 2015 e 2016, o Antes que Seque ganhou o prêmio Clarice Lispector da Biblioteca Nacional, além de ter sido finalista do Prêmio Rio de Literatura e semifinalista do Oceanos. Isso foi logo com o primeiro livro de ficção que ela escreveu. Agora, em março, ela lançou A Cortesia da Casa. É o segundo livro de ficção dela e a estreia dela como romancista. A Marta vai falar aqui para a gente um pouco sobre o processo de criação da Cortesia da Casa e sobre alguns autores e autoras que ela usou como referência e cuja obra de alguma forma dialoga com a cortesia da casa. Aí ela escolheu aí alguns textos que dialogam com o livro dela, vai mostrar para a gente, vai comentar. Mas antes eu queria pedir para a Marta que ela, antes de entrar no tema propriamente dito,
que ela falasse um pouco sobre rapidamente, sobre a metamorfose de jornalista e contista, de jornalista em contista e romancista, e de como a Estação das Letras entrou nesse processo. Pode ser, Marta? Sim, claro. Não, primeiro eu queria dar boa noite, falar que eu estou muito feliz de estar aqui, estou vendo muita gente conhecida, enfim. Queria agradecer essa oportunidade, à Estação das Letras. Eu devo muito à Estação das Letras, foi o primeiro lugar que eu soube que era possível aprender mesmo, porque eu acho interessante falar do jornalismo e dessa transição, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer no próprio jornalismo, quando eu comecei a fazer essa ideia de fazer textos mais autorais, no início cheguei a pensar em alguma coisa como jornalismo mais literário, até descobri que não tinha ainda muito no Brasil naquela época. Eu achei que ia ser muito fácil, sabe? Eu achei que essa minha pretensão literária que estava ali meio escondida, porque eu fui daquelas que fui fazer jornalismo, que gostava de escrever, mas achava uma geração que antigamente era assim, né? A gente achava que precisava viver primeiro para depois escrever, né? E hoje eu acho isso uma bobagem, assim, jovens autores maravilhosos, mas, enfim, como eu gostava de escrever, fazer jornalismo, e na verdade, eu sempre me destaquei no jornalismo mais pelo texto do que pela apuração, né? Você tem um pouco essa divisão no jornalismo, até nesse jornalismo hard news. Eu sempre fui essa jornalista que, é, quando aquela pauta que precisa tirar leite de pedra, manda a Marta, sabe assim? Precisa florear, sabe? Florear o texto, manda a Marta. Então, perfil, manda a Marta. Então, eu achei que, como eu tinha essa coisa de que a Marta escreve bem, tem um bom texto e tal, eu achei que ia ser meio fácil quando eu comecei. Eu sempre fui uma leitora, especialmente de romances, eu acho, assim, desde sempre, né? Até para quem escreve ler, né? Mas eu achei que ia ser fácil. E eu lembro muito quando a primeira vez que eu ouvi falar de oficina literária, eu fui numa oficina, que não era oficina, era um workshop do Moacir Scliar, na Estação das Letras, lá no final da galeriazinha lá no Flamengo. E, e eu lembro que era um workshop, eram dois sábados. Tinha um que era de contos e o outro que era de crônicas. E no de contos, eu lembro que eu me sentia assim, eu fiquei, gente, isso é muito difícil. Assim, eu percebi a minha incompetência, podia ou não podia levar um texto e tal. Depois, no sábado seguinte, que era a crônica, que aí já é um gênero mais fácil para um jornalista, aí eu fiz o meu dever de casa. Oi, congelou? Uma Congelou. congeladinha. Congelou. Eu não sabia. Ah, Oi? voltou. Não, deu uma Ah, congelada, mas é? já voltou. Ah, é? É. Espero que seja a única. Então, eu achei que ia ser fácil, e aí percebi que não. E aí descobri esse universo das oficinas literárias. Depois eu fiz, por bastante tempo, a oficina do Rufato, que era uma vez por mês. Foi um grupo muito interessante, que a gente fez uma coletânea. E fui descobrindo outros cursos, outras oficinas. A do Jair, que acabou de lançar um livro. Acabou que eu entrei diante desse desafio, já que eu percebi que não era só saber escrever para sair escrevendo literatura. Eu acabei me interessando também, fui fazer uma pós em literatura, acabei fazendo mestrado, voltei a estudar, fazer o mestrado em literatura, e na PUC, na minha dissertação de mestrado, eu estudei criação literária com foco em oficinas. Então, eu estudei também a teoria sobre criação literária, tendo como exemplo o ambiente das oficinas, né? Agora, dizer que foi assim tranquilo, assim, né? Que hoje isso é tudo muito compatível. O João falou do meu best-seller. Na verdade, esse livro foi já nessa minha transição
que quando eu já queria fazer um trabalho mais autoral, eu escrevi 3 livros jornalísticos pagos, né, encomendados, né? Realmente esse livro, As Histórias do Mercado de Capitais, é um livro de entrevista, com 25 entrevistas e tal, e é meu best-seller mesmo, porque foi traduzido para o inglês e tal. Mas a verdade é que o jornalismo, eu acho que ele me ajudou em algumas ferramentas, né? Como ser observadora, essa coisa, ferramentas para a literatura, né? Ser atenta aos detalhes, né? E eu acho que essa questão dos detalhes é interessante, porque a Denise, a personagem da Cortesia da Casa, ela também é muito observadora, e ela é uma observadora que é importante, né, na estrutura do livro, que ela observa no spa, enfim, a gente vai falar depois do livro. Então, eu acho que o jornalismo deu também essa vivência das histórias, dos temas, né? Mas também eu sentia também uns cacoetes da profissão, sabe, me atrapalhando no início, né? Então, a partir disso, quando eu fui me construindo como escritora, eu acho que eu busquei um trabalho de linguagem mesmo, sabe? Eu senti essa necessidade de fazer mais experimentações, de me livrar desses vícios, porque o texto jornalístico, de certa forma, ele engessa um pouco, né? Por mais que eu fosse essa repórter lá das matérias especiais, o jornalismo tem essa coisa da verdade, isso também é uma questão, né? O jornalismo tem um pressuposto à verdade. E a literatura é o oposto disso, né? É o lugar das ambiguidades, das incertezas, né? Então, eu tinha que me preocupar. Quando eu coloco a objetividade, que também está lá, e também tem esse cronismo, né, que está lá, eu tento colocar isso de uma forma crítica, né? Mas é isso, eu ainda me sinto, eu gosto dessa ideia de transitar entre o jornalismo e a literatura, e eu me sinto muito repórter. Para a Cortesia da Casa, eu me senti muito fazendo a pesquisa do livro, como eu me sentia como repórter, assim, meio infiltrada, sabe? Nos pais, enfim. Uhum. É isso. Então, o que mais? Qual foi a outra pergunta, João, que você fala? Não, aí pode. O resto é o Agora já tema da posso. palestra mesmo. Tá. Vamos falar da cortesia da Agora é casa, comigo. do Agora processo. a bola está comigo. Enfim, mas deixa eu Agora a bola explicar está com melhor. você. Não, Ah, enfim, deixa eu explicar melhor qual é a ideia, por que que eu fiz essa sinopse, né? E resolvi trazer aqui outros textos, né? Primeiro, para proporcionar uma conversa, um bate-papo literário, e não ficar só falando de mim e do meu livro. Isso para mim é importante, o João sabe. E a ideia é fazer aqui um passeio, né? Por esse tema da mulher burguesa, né? Através de outros textos. Para Cortez, porque no Antes que Seque, no livro de contos, eu já fui percebendo que o meu tema e o meu interesse era por essa classe média alta, né? Fazer uma crítica social de uma forma sutil, assim, sem estereótipos, enfim, mas eu percebi um pouco essa temática que eu achava que não era muito explorada, ou enfim, era um assunto que me interessava, né? E então isso já tinha no Antes que Segue, né? E quando eu percebi, quando eu fui fazer esse meu projeto, eu comecei a escrever a Cortesia da Casa lá em 2016, durante a turnê lá do Prêmio Sesc. E foi aí que eu tive essa ideia da ambientação. A primeira coisa que surgiu foi essa ambientação do spa como um lugar interessante para mostrar essa vida artificial da classe alta, que fica mais explícita, né? Então, essa ambientação do spa apareceu, e nesse primeiro momento eu fui buscar como referência o que tem de literatura em ambientes desse tipo, né? De confinamento, de uma busca de uma cura. E então as primeiras referências eu fui reler a Montanha Mágica, do Thomas Mann, que se passa num sanatório na Suíça, né? Aí descobri também um livro do Max Blecher, que chama Corações Cicatrizados, que também se passa num sanatório.
E descobri também um livro que eu também não conhecia, que é o livro do João do Rio, que esse está até aqui, que é A Correspondência de uma Estação de Cura. É um romance, um dos poucos, eu acho que é o único, o João do Rio, que vai ser homenageado da Flip esse ano, ele só escreveu 2 romances. Ele era um cronista, né? Então, acho que é interessante isso, porque a gente vai falar mais desse, porque, enfim, eu vou ler um trecho dele também, uma das cartas. Ele é um romance epistolar. Mas para essa apresentação aqui, eu achei que eu devia trazer mais, porque essas foram as referências à pesquisa, digamos assim, na pesquisa que foi também de campo, né? Mas teve as que partiu dessas leituras, porque teve uma coisa que eu aprendi, né, até, estudando literatura, é que a gente sempre parte de algum lugar e tudo já existe, né, um pouco na tradição, e a gente vai buscar essas referências. Então, eu percebi, talvez até meio tardiamente, depois da escrita do livro, né, o quanto que essas escritoras mulheres me influenciaram, sabe, nesse assunto, nessa temática que eu estava buscando. Então, eu escolhi aqui, na verdade, não são exatamente esses livros e esses textos que eu vou ler, que foram referências para a Cortesia da Casa, mas eu escolhi um trecho, eu escolhi Miss Dalloway, da Virginia Woolf, e a Catherine Mansfield, eu vou dar uma lida num trecho de Bliss, que a tradução mais comum é êxtase, é um conto. Por quê? Porque a ideia é falar dessas mulheres burguesas como a Denise, né? E como é que isso aparecia, de que forma essas escritoras que me influenciaram, e a gente poderia falar de várias outras, porque, enfim, Clarice Lispector tem as personagens, mulheres burguesas maravilhosas, tem Dorothy Parker, tem, enfim, essas escritoras que depois eu percebi que, de certa forma, eram referências naturais para mim, não foram uma pesquisa, mas elas estavam ali comigo, né, durante a escrita do romance, né? Então, deixa eu ver aqui se a gente já pega aqui, para ver se tem mais alguma coisa que eu não falei. Enfim, esse é o projeto literário, né? Na verdade, a Cortesia da Casa faz parte desse projeto literário. Eu aprendi lá com o Rufato a, a, a falar em projeto literário. Assim, eu sou daquele, como escritora, eu sou mais daquela que fala, que gosta de falar que isso é uma profissão, sim, e que, enfim, e tentar dosar essa romantização da profissão. Então, assim, e é um projeto que eu acho que passa por fazer essa crítica da classe alta, da branquitude, e o spa aparecendo como esse lugar, essa bolha que finge que não existe o mundo lá fora, mas que é muito interessante para surgir essa personagem, né? Então, vamos lá, eu queria... antes de começar a ler um trecho da Miss Dalloway, deixa eu só falar um pouco da mulher burguesa, né? O que me interessa, né, nessa leitura e me interessou na construção da Denise, né? Quem é essa mulher, né? Essa mulher frívola, né, que se agarra às futilidades, às relações sociais baseadas nas aparências, né? Que situações absurdas ou estranhas ela pode viver, né? Mas por que essas escritoras que me influenciaram foram importantes, né? Porque, de alguma forma, você tem que olhar para essa mulher de uma forma não caricata. Por mais que as situações às vezes pareçam caricatas, essa mulher às vezes meio caricata, é interessante mostrar uma complexidade nisso, né? Nesse ambiente ou nessa mulher. E tanto em alguns contos do Antes que Seque, como na Cortesia da Casa, tem, e nessas mulheres burguesas que me influenciaram, essas outras personagens, a Clarissa Dovey, a Berta Young, são mulheres que, em algum momento, elas vão se sentir traídas ou surpreendidas, porque, afinal, elas fizeram tudo certo, entendeu? Elas têm uma promessa de felicidade que não é cumprida, apesar delas terem feito tudo certinho, desempenhado muito direitinho o seu papel, né? Enfim, então, você tem aqui, nessas personagens que a gente vai falar,
A Miss Dalloway, ela tem 50 anos, que também é a idade da Denise, né? E ela é uma mulher mais tradicional, que convive com a aristocracia e tal. A Berta, da Catherine Mansfield, do Bliss, né? Ela tem 30 anos e se acha moderna, né? Ela tem amigos descolados, divertidos, charmosos, né? A Denise também tem uma amiga metida artista que fascina ela, e que depois no romance a gente vai descobrindo que é uma espécie de uma observadora meio problemática ali, né? Também não dando spoiler para quem não leu ainda o livro. E uma curiosidade também desses 3 textos que a gente vai ler é que eles, quando eu fui preparar, é que eu percebi assim, a correspondência da Estação de Cura é de 2000, de 1917, foi escrita e publicada em jornal ao longo de 1917 e foi publicada em 1918. O Êxtase é de 1918 também, e a Miss Dalloway, eu fui perceber agora que vai fazer 100 anos, ano que vem. Então, nós temos aí, ano que vem, o centenário desse livro, que é um livro, né, muita gente já conhece, já leu, e que a gente vai agora ler um trecho. Agora, queria pedir para o João colocar Vou colocar aqui na tela. na tela, porque aí quem quiser ler junto. Vamos lá. Tá bom? Se por algum motivo a minha colinha aqui sumiu da De minha. aumentar um pouquinho, né? Talvez. Vamos, aconteceu Para alguma mim, coisa está com a muito letra estranha. grande, está cortado. Cortou em tradução Cláudio, aí corta. Tá tudo grande, as letras, mas não cabe no Aconteceu espaço. uma coisa aqui estranha na minha tela. O que aconteceu Espera nessa aí, tela? Agora piorou, ficou só a Miss Dalloway aparecendo. espera O aí. Eu meu vou, tá vou, perfeito. vou refazer aqui a. Apareceu aqui, peraí, pronto. Não, agora já apareceu. É isso, agora melhorou. Não sei o que você fez, mas melhorou, que a minha tela voltou a ficar normal aqui. Eu parei de compartilhar a tela. Na minha tela estava muito bom. Tava A minha bom? tela Agora eu vou estava ótima. compartilhar. Tá, então olha só, compartilha e eu não vou Apareceu? mexer. Tá, apareceu. Para mim apareceu, mas agora tenho para os outros ficou pequenininho, né? Tá Tá, muito pode fazer do outro pequenininho, jeito. João. Tá muito pequenininho. Tá, É? põe grande então, que eu já dei meu jeito aqui, tá? Vamos lá, Ah, posso ler então? aumentou agora? Aumentou. Aumentou. Tá ótimo, ótimo. Tá, Tá? então Tá vamos lá. ótimo. Agora tá perfeito. Tá Então, bom. ô, Marta, você dá um intervalo no parágrafo Tá. para eu poder rolar sem deslocar a retina de ninguém. Tá bom. Só É. uma Bom, sugestão. Você Hum. pode botar pequeno e com o dedo você ampliar a imagem. Mas esse é quem está no celular. A minha tela não é sensível. Bom, Tá. Bem, gente, vamos lá. Eu acho que para a maioria ficou bom, né? É pequeno também, a gente não vai fazer nada muito longo. Essa é uma tradução de Cláudio Alves Marcondes. Essa é uma edição que eu tenho da Cosac Naif, meio preciosidade, da Miss Dalloway. Como ansiava por isso, que as pessoas se alegrassem ao vê-la, pensou Clarissa, fazendo meia volta e retomando a direção de Bond Street, acabrunhada, pois era ridículo fazer algo com segundas intenções. Preferiria muito mais ser uma dessas pessoas, como Richard, que faz as coisas por elas mesmas, ao passo que, na metade das vezes, refletiu enquanto esperava para cruzar a rua, ela não fazia as coisas simplesmente sem outros motivos, e sim para que as pessoas pensassem isso ou aquilo, o que era uma rematada tolice, bem o sabia. Agora o guarda ergueu a mão, pois nem por um instante os outros se deixavam enganar. Se pudesse recomeçar a vida, pensou, dando um passo na rua,
Podia até mesmo ter outra aparência. Vou Antes, rolar. antes de tudo, seria morena, como Lady Bexborough, com uma cute de pelica e lindos olhos. Seria como Lady Bexborough, lenta e majestosa, ligeiramente robusta, interessada em política à maneira de um homem, com uma casa no campo, muito digna, muito franca. Em vez disso, tinha essa silhueta fina de estaca, esse rostinho ridículo, afilado como o de um pássaro. Era inegável que tinha uma boa postura e que as mãos e os pés eram bonitos, e que até se vestia com elegância, considerando o pouco que gastava. Todavia, com frequência, esse corpo que habitava, parou para espiar um quadro holandês, esse corpo, a despeito de tudo que era capaz, parecia-lhe então não ser nada, absolutamente nada. Que curiosa essa sensação de ser invisível, despercebida, desconhecida, agora que já não se tratava mais de casar, de ter filhos, mas apenas seguir esse assombroso e um tanto solene cortejo em meio às outras pessoas, Bond Street acima, sendo essa Miss Dalloway, nem mesmo Clarissa, sendo Mrs. Richard Dalloway. Enfim, a personagem, né, a Clarissa Dalloway, ela está indo comprar flores ela mesma, como o livro começa, uma frase que é muito conhecida, né? O que é interessante, porque ela podia ter mandado uma das empregadas, né? E ela vai comprar flores ela mesma, e ela vai oferecer uma festa para a alta sociedade de Londres no final daquele dia, né? É uma festa que também é o final do romance, que se passa em um único dia, né? Eu queria destacar aqui alguns aspectos que eu achei interessantes, né? Primeiro, ela se sente ridícula, né? Ridícula, a palavra ridícula agora eu reparei tem 2 vezes nesse trecho. Ela se sente ridícula por querer ser aceita, por agradar, né? Essa é uma hora que ela está pensando em comprar um livro para uma senhora que está doente, de quem ela nem gosta muito, e mesmo assim ela quer agradar. Porque bom mesmo, quer dizer, ela acha meio ridícula, porque bom mesmo seria ser como outra pessoa, como o Richard, o marido, né? Que não faz as coisas com segundas intenções, quer dizer, faz e pronto, né? Sem ficar uma estratégia de agradar. Ou como a Lady Bexborough, que tem uma aparência, uma atitude que ela considera mais adequada, né? Tem uma hora um pouco antes desse trecho que a Clarissa ela também fala alguma coisa que ela de repente ela se sente estranhamente consciente do próprio chapéu, poderia não ser o mais adequado para o início da manhã. Quer dizer, essa autovigilância, né, dessa mulher, né, me lembra, quer dizer, claro que é o contrário, né, mas me lembra um pouco a coisa da Denise, que foi sendo construída com essa autovigilância, essa personagem que se autonarra, né? E que compõe esse leque de mulheres, né? Que chega a ficar sobressaltada mesmo permanentemente sobressaltada diante dessa possibilidade de inadequação, né? Eu acho isso bem interessante. Mas o que eu acho que mais chama atenção nesse trecho que a gente leu, é que a Clarissa diz que o seu corpo é um nada, absolutamente nada. Eu acho bem forte isso, né? E a gente vai ver que a Berta da Catherine Mansfield, no começo do conto, ela lamenta ter um corpo e precisar guardá-lo numa caixa como um violino raro. Já a Denise também, né, ela precisa desesperadamente adequar o corpo a um padrão, né? A Denise, a ponto de, num determinado momento, ela vai numa consulta numa fisioterapeuta, no spa, né? Ela prefere andar se sentindo torta para que os outros a vejam ereta, assim, né? Ela, quando sai, então, esse é o nível de... É mais importante a aparência, os outros, do que ela própria, né?
Então, eu acho que é interessante pensar nessas mulheres, que para essas mulheres o corpo é algo que elas habitam, que como diz a Clarissa, né? Elas habitam com total desconforto, né? Tem essa contradição entre ser visível e se esconder, ou ser tornada invisível pela idade, né? No caso das mulheres mais velhas, né? Como, e ainda mais que ainda já casou, né? No caso dessa mulher da Clarissa Dalloway. É como se o corpo fosse um problema, né? Porque qual que é o problema do corpo? O corpo toca a vida, né? Ele traz sensações que precisam ser controladas. Isso é bem interessante. O outro aspecto que eu queria ressaltar do Miss Dalloway, né? Que tem a ver com uma influência de um outro livro que eu estou lendo, que não tem nada a ver com esse, mas enfim, é que a Miss Dalloway, segundo esse livro, gente, eu vou falar de muito livro aqui, segundo esse livro aqui, que é Flânese, eu achei esse livro muito interessante, porque eu sou uma andarilha. E o que é a Flânese? É a versão feminina do flaner, né? E nesse livro, a autora Lauren Elkin, ela diz que a Miss Dalloway talvez seja a maior flanese da literatura do século XX. E o que é interessante, né? A Miss Dalloway, ela está caminhando, né? Quem conhece a estrutura do livro sabe que ela está caminhando, aliás, como Virginia Woolf caminhava, né? Mas nesse livro da Flanese, né, fica bem claro que, ao contrário do Flaner, a versão feminina, ela não tem essa liberdade toda, né? A gente sabe, né? Até hoje, né? Então, isso aí eu fiquei meio viajando um pouco nessa questão de que Flanese é essa, né? Desse livro, assim. Ela aparece, tem uma hora que aparece assim, que a Clarissa está andando, né, em Bond Street, né, com seus passos gingados, cadenciados, arrastados, né? E essa mulher burguesa, ela tem uma euforia de poder andar no espaço público da cidade. Poder andar num espaço público, né? Finalmente, essa mulher que era trancafiada dentro de casa, né? E eu fiquei me pensando até que ponto esse espaço de um bairro exclusivo, com vizinhos conhecidos, não é um espaço semipúblico, ainda controlado ou de alguma forma seguro, que uma mulher precisa de um ambiente protegido de uma forma ou de outra, até hoje, né? Então, a figura da mulher flanese escritora nunca vai ser igual ao do flaner, que pode perambular em qualquer lugar e viver aventuras, talvez, isso já contemporaneamente. Mas por que eu pensei sobre isso? Porque a festa que vai ter de noite, a euforia com a festa, que tem um outro conto que a gente não vai ler aqui, da Catherine Mansfield, que é a festa no jardim. A euforia com a festa, com o dom social, né? Ele é um espaço permitido, controlado, e é um espaço, assim, eu diria, semipúblico, assim. Talvez como essa caminhada num bairro rico. E é interessante que essa coisa de sair da casa, e aí está entrando uma visão feminista mesmo, né? Ela aconteceu primeiro com as proletárias, né? As mulheres, quando precisavam ser trabalhadoras, o capitalismo se arranjou lá com o patriarcado e tirou as mulheres de casa primeiro para trabalhar. E essas mulheres burguesas, elas começaram a sair de casa para fazer compras, né? Isso é muito interessante, né? E nesse livro da Flanese fala que enquanto o flaner ele perambula sem destino, a Flanese, essa mulher que está andando, ela anda, observa também, ela tem toda essa riqueza dessa experiência, né, da cidade, mas ela está sempre indo ou voltando de algum lugar, né? Ela não está à toa na rua, né? Então, eu achei interessante pensar nessa ida às compras, né, como a possibilidade da aventura de participar do espaço público. Um lugar onde
onde pode realmente acontecer alguma coisa a essa mulher que antes ficava trancada dentro de casa e não podia, inclusive, nem escrever sobre muito mais coisas, né? Os primeiros romances, a gente sabe, escritos por mulheres, eles tinham essa ambientação doméstica que era considerada uma coisa menos importante do que as grandes aventuras, que essas sim teriam um caráter universal, que na verdade são aventuras masculinas, como se esses temas domésticos como família e maternidade não fossem importantes. Mas esse é outra coisa para a gente falar. Mas uma coisa que eu achei interessante só para firmar essa minha que eu inventei agora, essa teoria do espaço semipúblico, né, dos pares, talvez eu tenha procurado o espaço como esse espaço controlado, né, artificial, controlado, onde uma mulher burguesa pode viver sua pequena grande aventura, né? Esse livro fala uma coisa muito interessante sobre essa autorização das mulheres poderem, a mulher burguesa poder sair de casa, que em 1870 os guias de Londres começavam, em 1870, começavam a apresentar, que aí é o dinheiro, né? Locais em que as senhoras podiam almoçar, locais em que as senhoras podem almoçar comodamente, estando na cidade, em Londres, né? Para um dia de compras sem a companhia de um cavalheiro. Por quê? Porque as lojas de departamento surgiram ali em 1860, né? E aí as mulheres podiam fazer compras e ir para as lojas de departamento. Enfim, e mesmo nesse espaço público, o que a gente sabe? Foi controlado, em que ela está indo ou voltando, né? Tem sempre assim ali à espreita uma ameaça, uma aventura ou uma ameaça. E a gente já viu aí, enfim, pode ser uma mulher olhando dentro do ônibus, olhando um cego mascando chiclete, e aquilo pode, de repente, detonar toda uma história, né? A gente sabe na história suspense. E só para encerrar, estou com medo de me alongar muito nos textos, para também falar de Miss Dalloway, antes de a gente passar para o próximo texto, eu acho que é importante a gente falar que, por acaso, esses textos são dessa mesma época, por acaso ou não, né? Desse fantasma da guerra também. Não dá para falar em Virginia Woolf, né, sem falar dessa questão da ameaça, falou da ameaça, do fantasma da guerra. Esses 3 livros, eles têm, de certa forma, essa personagem burguesa, ela faz um contraponto a esse horror, né, da guerra. No Miss Dalloway tem um personagem que é muito importante, que é o Septimus, que é enquanto a Clarissa está flanando por Londres, comprando flores, preparando a sua festa, ela cruza, né, sem cruzar muito, com esse personagem que está com trauma de guerra e que está pensando em se suicidar, e que vai se suicidar em algum momento, né? E no João do Rio, os frequentadores dessa estação termal para onde vão os personagens dele, né, em Poços de Caldas, a estação de cura, né? Eles lamentam que não puderam ir para a Europa com medo dos submarinos alemães. Então tem alguma coisa ali de pano de fundo, né? De político, né? E eu fico pensando que assim, porque nesses espaços privilegiados, né? O ambiente político está presente, né? Porque justamente a gente está no lugar do poder, né? E talvez na cortesia da casa eu tive medo de que isso não ficasse muito explícito. Aí até saiu uma resenha muito legal sobre o livro no Globo, né? Em que isso foi abordado, e eu fiquei muito feliz, assim, que é essa questão do pano de fundo político na cortesia da casa, né? Porque você também tem uma ameaça ali, tem alguma coisa no ar ali, né? Porque enquanto estão lá, a Denise está às voltas com a dieta, com os exercícios, com a questão social, tem um ambiente de lava-jato, enfim, um noticiário de fundo ali do golpe que foi contra a Dilma, né? Sendo armado ali. Então, a gente pode ser que nesses espaços privilegiados tem sim alguma coisa no ar, embora as conversas sejam sobre comida, decoração, e isso a gente também vai ver nesse ponto que a gente vai ler agora, o êxtase. João, você pode botar
Marcela, e me diz que botou, porque eu não vou ver que você botou. É para já. Tá bom aí? Os outros tem que ver, assim, Tá Então, ótimo. tá? tá. Então, vamos lá. O êxtase, a gente está lendo aqui a tradução da Nara Vidal. Tenho esse livrinho. Esses livros todos, gente, estão em domínio público, né? Porque já tem 100 anos. Então, tem muita opção na internet de livros, talvez tenha até online mesmo. Esse livro aqui é da Antofágica. É bem bonitinho, são contos da Catherine Mansfield. Mary trouxe as frutas numa bandeja e, com ela, um vaso de vidro e uma travessa azul adorável que tinha um brilho estranho, como se tivesse sido mergulhada no leite. Acendo a luz, senhora? Não, obrigada, enxergo bem. Havia tangerinas e maçãs manchadas pelo rosa dos morangos. Algumas peras amarelas, macias como seda. Uvas verdes cobertas por um brilho prateado e um grande cacho de uvas roxas. Estas ela havia comprado para combinar com o tom do carpete da sala de jantar. Sim, isso parecia mesmo absurdo e inverossímil, mas era exatamente a razão de tê-las comprado. Ela pensou na loja: preciso levar as roxas para destacar a cor do carpete na mesa. E aquilo pareceu fazer todo sentido naquele momento. Uma vez terminado o arranjo, que formava 2 pirâmides arredondadas, ela se distanciou um pouco da mesa para ver o efeito. E estava mesmo curioso, já que a mesa escura parecia desmanchar-se na luz fosca e a travessa de vidro e a tigela azul pareciam flutuar. Isso, claro, no estado de espírito em que ela se encontrava, parecia incrivelmente belo. Ela começou a rir. Vou Não, rolar. não. Vou rolar. Não, não. Estou ficando estéril. E agarrou a bolsa, o casaco e subiu até o quarto da bebê. A babá estava sentada numa mesa baixa, dando jantar para a pequena B, que já tinha tomado banho. A bebê usava um vestido de flanela branco e um casaquinho de lã azul. E o seu cabelinho fino e escuro estava penteado num topete engraçado. Ela olhou para cima quando viu a mamãe e começou a pular. Vamos lá, meu benzinho, coma tudo como uma boa menina, disse a babá, torcendo os lábios de uma maneira que Berta conhecia e que significava que ela havia chegado no quarto da filha na hora errada. Ela se comportou bem, babá? Ela se comportou como um docinho a tarde inteira, sussurrou a babá. Fomos ao parque, me sentei num banco, tirei ela do carrinho e um cachorro grande se aproximou. Ele deitou a cabeça nos meus joelhos e ela agarrou e puxou as orelhas dele. Ah, a senhora precisava ver. Berta pensou em perguntar se não era perigoso deixar a filha agarrar a orelha de um cachorro desconhecido, mas não teve coragem. Ela ficou de pé, observando as duas, os braços ao longo do corpo, como uma menina pobre olhando a menina rica brincar com a boneca. A bebê olhou para ela novamente, fitou-a e sorriu de forma tão adorável que Berta não resistiu e pediu: ah, babá, deixa eu terminar de dar o jantar a ela enquanto você termina de guardar as coisas do banco. Bem, senhora, ela não deveria trocar de mãos enquanto janta, disse a babá, ainda em tom baixo. Ela fica muito agitada. Isso acaba perturbando-a. Que absurdo. Por que ter um bebê se é para mantê-lo não numa caixa como um violino raro, muito raro, mas nos braços de outra mulher? Ah, eu insisto, respondeu Berta. Muito ofendida, a babá passou a ela a criança. Agora, não vá agitá-la depois do jantar. A senhora sabe como ela fica. E depois sou eu que tenho que acalmá-la. Glória aos céus, a babá saiu do quarto carregando as toalhas. Agora eu tenho você toda para mim, meu tesouro, disse Berta, enquanto a bebê se recostava no seu colo. A gente pode tirar. O que eu acho que é interessante, né, nesse trecho que a gente lê, né? Primeiro, tem uma coisa nesse conto que é muito... Quando você... Essa coisa de você, quando você relê, né? Tem
muita cena e metáfora com comida. Só nessa passagem que a gente leu, né? A Berta está fazendo um arranjo de frutas, né? Detalhes das frutas, as frutas vão combinar com o tapete, né? Aí atravessa, tem um brilho de leite, a filha se comportou como um docinho, ela está dando sopa, né, para a filha, e o final do conto é um jantar, né? Como na Miss Dolly tem a festa, tem um jantar com muitas cenas de comida, né, relacionadas com comida, e tem muita metáfora mesmo. O marido faz piada com comida, e não só com comida, como tem flatulência, vômito, não sei quem tem problemas de fígado, sabe? Eu achei isso bem curioso, sabe? Porque no spa, na cortesia da casa, assim, tem um determinado momento que a Denise até fala assim, ela pensa, né? Assim, aqui se fala, ela já sabia que ali se fala de comida e até de cocô, né, na mesa, de um jeito que normalmente não seria educado, né? E eu fiquei pensando que o quanto que, de repente, esse recurso, né, não serve para mostrar essas mulheres encostando no real, né? Assim, a vida como ela é, com suas necessidades carnais, seus fluidos, né? A vida além do tapete, do abajur, né? Assim, que tem esses absurdos relacionados aos objetos que compõem esses cenários, né? No Spa Montana tem um abajur que fica aceso durante o dia. A Denise foi lá, desligou um dia, depois ela percebeu que alguém liga de novo, né? Então tem aquela artificialidade sendo mantida assim, porque a qualquer momento algo pode degringolar, né? E tem aqui essa metáfora que menciona, assim, é um pouco antes essa questão do corpo como que tem que ficar guardado, né? Uma caixa, como um violino muito raro, que ela menciona quando vai falar da bebê, assim, mas para que ter um bebê se eu vou deixar nos braços de outra mulher? E aí, aqui parece meio estranho, mas ela fala da história de ser uma caixa, né? Então, eu queria insistir nessa questão aí dessa mulher. Em algum momento, nesse ponto, fica muito claro que a Berta ela é uma mulher fria sexualmente, né? E que ela acha que isso é muito bem resolvido, que ela já é conversado com o marido. Enfim, e aí eu fiquei perguntando também o quanto que esses espaços sociais e controlados, semipúblicos, um spa, o quanto que esses espaços de circulação dessa mulher burguesa, elas não só são permitidos, como eles são desejados para essa mulher se adequar ou se equilibrar. E aí, lembrando que o marido da Denise incentiva muito que ela vá para o spa, né? E, de repente, essa é uma forma dessa mulher não virar uma histérica, histérica como era nos tempos que as mulheres eram 100% trancafiadas na vida doméstica. Então, se espera que nessa vida social ou nessa vida de cura, nesses espaços de cura, e hoje em dia, então, dá para fazer muita coisa, pensar em muita coisa aí sobre as formas, terapias, enfim, que é para manter essa mulher sob controle, né? Sem surtar. E, por último, nesse trecho, acho que a gente pode ver também essa questão das classes sociais, né? Na tensão da relação com a babá, a ponto da Berta aparecer assim, de pé, com os braços ao longo do corpo, como uma menina pobre olhando a menina rica brincar com a boneca. Aqui eu acho que essa inversão, né, dos papéis me parece que é mais da narradora, não é bem a Berta que se sente assim, né? Aí eu acho que entra a narradora. Enfim, nada que a gente aqui na nossa relação escravagista, doméstica, que a gente conhece bem aqui, Casa Grande, nada que a gente não saiba do que se trata, né? E no spa, aliás, você tem uma hora a Denise observa que ela pela primeira vez vê um hóspede, uma pessoa negra, né? E ela percebe que tem um mal-estar no ar, até que ela descobre que é uma pessoa estrangeira e aí, então isso aí faz mais sentido, porque é uma pessoa negra. Enfim, tem essa tensão da classe social também o tempo inteiro. Então, para a gente não... Eu já estou preocupada aqui já com os horários, tem muita coisa que eu separei.
Aí pensei na Eu gente estou agora. preocupado aqui, que eu sei que tem mais 2 textos. Tá, Vamos lá. então vamos ler rapidinho, que é muito bom, gente, a carta, o romance do João do Rio, eles são cartas, ele é bem interessante, são cartas meio aleatórias, mas vamos ler logo. Coloca aí, João, para a gente ler Vamos lá. Isso aqui é uma edição do Instituto Moreira Salles. Está esgotado, mas eu tenho certeza que esse romance deve ser reeditado, porque com essa história do João do Rio ter virado o homenageado da Flip, vai aparecer, ou talvez tenha na internet, não sei. É uma carta, tá? Uma carta pequena, vamos lá. De Dona Eufrosina de Passos de Machado a Dona Eponina de Machado de Souza. Minha filha, pesei-me hoje. Ou a balança não regula, ou estas águas já não me fazem efeito. Estou com o mesmo peso, 136 quilogramas. Deram-me um apartamento em que me alojei com a Lili e a Vicência. E, como a sala de banho está à mão, tomo 3 banhos das tais águas por dia. A tua filha tem passado bem, dando-me imenso trabalho, a mim e a Vicência. Está insuportável e bate nas outras crianças. Outro dia, arrebentou o nariz de um menino, filho de um negociante, obrigando-me a falar com esse homem. Infelizmente, ainda não estão cá as pessoas com quem a gente se pode dar. A condessa escreveu-me que não pôde embarcar em virtude de uma doença grave de Darling, aquela cadelinha japonesa que lhe fez presente o conde de Proz, secretário da Alemanha. Vou rolar. Não Pronto. tenho diversões. Aborreço-me com o regime a ver se acabo com esta doença da gordura, que o doutor considera uma diátese dolorosa. Já acabei o 4º volume do Rocambole. Se encontrares os outros, manda-nos. Desejava escrever ao Souza, mas teu marido anda muito mal comigo. Não é que só me manda o dinheiro justo para pagar o hotel? Esquece que a Lili tem despesas. Os quartos aumentaram de preço e a criada, a pequena e eu, 3 mulheres sem um homem, havemos de ser exploradas. No tempo de teu pai, eu não sofreria o dinheiro por Tamina. Tem que dar um parênteses aqui. Esse Tamina, isso é uma nota de rodapé que tem, esse livro é bem cheio de explicações. Tamina racionado, é um pote que eu não sabia disso, vocês sabiam, assim, para mim foi diferente. Um pote que se servia comida aos escravos, olha que interessante. No tempo de teu pai, eu não sofreria o dinheiro por Tamina. Agora, porém, convence-o a mandar mais alguma coisa. Desta vez, ainda nem pus os olhos na roleta. Tua mãe, Eufrosina. O que eu achei legal dessa carta, são várias cartas, né? Ao contrário de um romance epistolar mais tradicional, né? As cartas não são respondidas, então tem uma outra estrutura. Mas antes de falar dessa estrutura, eu queria ressaltar assim, a leitura mesmo, né? Como vocês perceberam, assim, tem um aspecto cômico, né? Eu acho que essa ironia do João do Rio, que é sempre genial, né? É muito boa, né? Assim, a gente imagina essa mulher snob, interesseira, e sofrendo, sim, né? Com excesso de peso. Então, eu tenho esse olhar do João do Rio para a sociedade, né? E eu acho que eu busquei assim, um pouco essa coisa da. Busquei meio naturalmente. A questão da ironia, para mim, é importante, assim, na questão, na linguagem, né? Trabalhar com esses toques de ironia. E também, eu acho que tem uma coisa que é uma influência, não só do João do Rio, mas dos cronistas mesmo, que eu gosto dessa ideia dessa ideia da algaravia, que não é uma polifonia, é uma confusão de vozes, né? Que essa estrutura desse livro
que como não é uma carta respondendo a outra, mas são várias cartas que passam por Poços de Caldas, né? Pela estação termal de Poços de Caldas, são cartas meio aleatórias, mas que vão formando uma espécie de um painel, né? E quando eu estava escrevendo A Cortesia da Casa, que eu acabei não contando isso, algumas pessoas já sabem, porque a gente falou disso no lançamento, né? Que esse romance ele começou a ser escrito lá atrás, aí eu parei por motivos pessoais, e depois a gente eu retomei na pandemia, fazendo uma espécie de uma oficina online, né? Com pessoas que foram meus leitores críticos desses capítulos da Cortesia da Casa, que foi o João Paulo, o Alexandre Brandão e a Marlene de Lima, né? E, em alguns momentos, eu mostrando aqueles capítulos, que cada sessão a gente mostrava, assim, havia um pouco essa coisa, e também depois a Cláudia Lage, também, quando fez a leitura crítica também, mas tem muito spa, né? Tem muito essas vozes, essa profusão de vozes que se sobrepõem, né? E esses personagens. E eu tive que... eu dizia, é isso mesmo, sabe? Assim, eu tinha que meio me sentir reafirmando isso, sabe? Assim, por quê? Porque eu acredito que essas pessoas em volta, esses personagens, né? Ele tem, além desse buchicho da alta sociedade, né? Isso meio que explica um pouco a personagem no spa, como é que ela, que sociedade é essa que moldou ela, ou a quem ela quer agradar e se adequar, né? Enfim, dá um contexto que eu acho importante, né? Enfim, eu tive esses momentos de cronicar, também nos contos, às vezes, lá nas oficinas, lá no começo, lá no Rupato, às vezes, quando alguém fala, isso aqui está meio... A Marta faz uma coisa meio crônica, porque como se fosse um gênero menor, que é um absurdo, né? E eu, de fato, fui cronista também, durante alguns bons anos, no tempo que a gente ainda estava cronista de um portal de gestão cultural. Depois virou um portal de direito, assim, estranhamente. Enfim, mas agora eu já estou meio preocupada com o horário, então eu já vou... O que que você acha? Isso, Eu já vamos vou para a ler A cortesia da Cortesia. casa. Vou ler A Cortesia da Casa. Deixa Que eu vai... eu compartilhar aqui. escolhi um trecho que não era o que o João queria que eu escolhesse, que ele queria um trecho mais, alguma coisa, uma parte mais literária, e eu falei, não, eu quero dar essa ideia da crônica do Star. Né? Tem um capítulo que faz sucesso de leitura, que é um que a minha filha, que a Ana Luísa, leu lá no lançamento, que é bem bacana e tal, mas é um trecho curto aqui, e, enfim, eu acho João, que por favor, me diz qual é a página do livro, Está porque escrito aí, não, eu não 77. consigo ler. 77, A Ah, tá. imagem aqui aparece terrível. Diz sempre qual é a página, por Ah, favor. tá. 77. Vamos lá. No jantar, Denise testa seu novo status. Não fui a Hidro porque descobri que preciso fazer muitos exercícios de musculação e não os aeróbicos. Tenho pouquíssimos músculos e um percentual de gordura de 41,6%. Ela sente as atenções. Uma mulher que, em um jantar da primeira temporada, esperou a mesa encher para revelar que já fora gorda, sim, fazia 3 meses da bariátrica. Ninguém se espantou quando ela contou ter engordado de propósito os últimos 5 quilos para se habilitar ao peso mínimo exigido pela cirurgia. As pessoas à mesa revelam seus percentuais de gordura. Ninguém chega perto dos seus 41,6%. Carmen não é gorda como aparenta, pois é bastante musculosa. Se fizer muitos exercícios de força, até aumenta de peso na balança. Por isso, evita a academia. Tem que fazer atividade aeróbica. De alguma forma, ela substitui na roda Bernadette, que parece ter deixado o spa há um século e não hoje pela manhã. Carmen aconselha Denise a comer muita proteína, inclusive animal, e não seguir as modas vegetariana e vegana. O assunto agora é o whey protein, um suplemento que todo malhador toma no lugar do leite. E Vou Denise rolar. pretende tomar coragem e perguntar sobre isso na palestra sobre nutrição programada para depois do jantar. Por acaso, escolheu o prato de carne.
mas sua porção veio menor que a dos outros. Quem optou pelo omelete com alho poró tem a superfície da louça branca quase toda preenchida, em parte por alfaces decorativas. Está enturmada a ponto de simular um pequeno protesto à garçonete, e alguns acham graça. Jaqueline diz que também foi roubada na porção do almoço. Sorrisos nervosos. É mesmo engraçado estarmos passando fome. Nessa segunda temporada, sente-se alçada ao elenco principal. Tem até falas improvisadas. Não é figurante. O tempo dos incidentes e do descontrole estão ficando para trás. Eis o poder curativo e milenar dos spas. É isso. Na verdade, assim, o que eu estava querendo mostrar era justamente esses diálogos enfim, com outros textos e outras influências, né? E a ideia do mundano, sabe? Assim, do corpo, do mundano, como algo que algo que faz parecer mais a interioridade do que ficar com muitas digressões sobre sentimentos, sabe? Uma coisa bem direta. Enfim, era mais ou menos essa ideia. Eu não sei se a gente agora pula para... O João disse que queria fazer uma pergunta, ou então pula para a pergunta. O que É, você acha? a Juliana tem uma pergunta. Vamos lá. Ô, Marta, mas você fez alguma investigação assim em loco? Tipo assim, você chegou aí no spa para ver e tal? Eu fui em vários spas, Mas mas já com assim, isso na cabeça? não, Ou eu já tinha ido antes, né? E aí as duas últimas vezes eu fui com essa sensação de infiltrada, assim, sabe? É claro que porque sim, tem coisas do cardápio, as cenas, assim, muita coisa que realmente é meio jornalístico, meio crônica mesmo, sabe? Assim, mas super trabalhado, né? Assim, não dá para dizer assim, foi muito material, muito trabalho em cima também dessa pesquisa de campo, né? Foi interessante, assim, ver aquela situação. É claro que eu também usei, a primeira vez que eu fui no spa foi pensando em ficar em forma e relaxar também. Então, assim, eu não como escritora, e como a minha história da minha vida mesmo, sempre foi de transitar. No jornalismo era isso, né? Entre ambientes, né? Então, claro que eu não sou a Denise, mas eu também pego coisas de corpo, situações minhas e de personagens que eu vi também lidando com essas questões do corpo, porque eu queria muito dar essa humanidade também para os personagens, sabe? Mas é isso, teve pesquisa sim, e o principal spa, esse que teve as anotações, não é Montana, porque não existe esse spa, ele é uma criação juntando vários spas, mas mesmo assim, esse spa que inspirou mais, assim, eu acho que é bom eu não voltar nele, não. Cláudio, é isso, João? Posso fazer mediação? Eu vi uma mãozinha aqui. Ah, sim, eu não fala, Cláudio. Botar um pouquinho de tempero, de pimenta para Marta. É tudo o que a gente conversou até, quer dizer, Marta falou até agora, tem uma palavra que permeia tudo, que é a palavra adequação. Adequação, adequação, adequação. A gente tem que sempre se adequar a um espaço, a uma pessoa, aos outros. E a Marta escolheu, né, uma adequação a um determinado espaço, no caso, o spa. É bem interessante, porque quem não conhece, eu não conheço, é bem interessante, mas a gente faz isso o tempo todo, com outros espaços. Às vezes, o espaço do trabalho e tudo mais. E essa adequação que a gente busca, exatamente para ser aceita no espaço, vai sempre parecer um tanto ridículo para quem
fora daquele espaço, para quem não participa, para quem não tem familiaridade com aquele espaço. Mas para a gente parece estranho, mas de repente para uma pessoa que frequenta um spa, parece bastante comum, bastante simples. E essas questões mundanas que você falou tem tudo a ver, porque é o que a gente faz o tempo todo. Se Posso falar? adequar com questões bem básicas, como o vestir e tudo mais. Eu quero falar em cima do que o Cláudio falou, um negócio. A Denise, a palavra de ordem dela é adequação. Tudo que ela quer é se adequar, é, tanto corporalmente, fisicamente, como ao espaço social. E como ela tem uma característica interessante, que ela é uma autonarradora obsessiva. Ela além narra o que está acontecendo, mas ela se auto-narra, ela inclusive faz a narração de conta como é que ela vai contar isso depois no dia seguinte, ou vai contar para o marido, vai contar para a amiga. Então ela, além de desejar intensamente se adequar, ela está o tempo todo olhando o que falta, aonde que não está adequada, e tentando adequar não só a ela, mas a narrativa que ela faz dela, entendeu? Não, isso é muito interessante que vocês falaram. Assim, uma coisa curiosa é que eu estou começando a ter retornos, né, de leitores, né, e tem sido muito curioso que, às vezes, especialmente as mulheres, dizem: nossa, eu estou me identificando muito com a Denise, assim, por conta de eu sou essa pessoa que está sempre pensando e traçando estratégias e tentando me planejar, né? Então, assim, porque isso meio radicalizado e mostrado, tintim por tintim, meio que fica, como assim, fica parecendo meio ridículo, né? Mas as pessoas... E aproveitando para falar dessa questão das leituras possíveis, né? É engraçado isso, assim, porque eu tenho visto as mulheres se identificando um pouco assim com as questões do corpo, e ao mesmo tempo dizendo assim: eu me identifiquei, mas mas também assim, mas ela é fútil, né? Mas eu me identifiquei, mas ela é fútil. E uma curiosidade também sobre a recepção, né? Isso é um grande barato da literatura publicar, né? É que eu acho que aí eu tenho tido mais leituras do pano de fundo da social, da crítica social, não sei, assim, talvez até mais dos homens, não sei. Inclusive nessa resenha que eu mencionei, assim. Mas essa ideia, isso que você falou, João, é verdade. Assim, havia uma estratégia de linguagem, de narração, que fica muito claro naquele capítulo que você queria que eu lesse, né? Que é que ela vai falando do enterro da amiga, né? Que é um flashback, ele não se passa no spa, esse capítulo, em que muito claramente ela imagina como é que vai ser o enterro da amiga, depois tem o enterro real, depois tem o que devia ter sido, enfim, ela tem camadas de planejamento, de estratégia e de se autonarrar. E a ponto de que algumas coisas, se ela não contar para a amiga ou para o marido, é como se não tivesse acontecido. Quer dizer, ela adequa o vivido a como ela vai narrar e para quem, né? Ela Isso narra é o que uma está ideia também de falar acontecendo. de narrativa, né? Oi? Ela narra, em algumas horas, ela narra o que está acontecendo, ela pensa na narrativa que ela vai fazer para o marido, pensa na narrativa que vai fazer para a amiga, e pensa nas coisas que ela não vai contar para ninguém. E por isso que quando eu pensei, até quando eu pensei nessa apresentação, eu cheguei a pensar no título da palestra, seria assim, as mulheres burguesas na literatura e o esforço para se manter na superfície. Porque é meio isso, é como se... Isso também foi interessante, falando do processo de criação, né, da cortesia da casa. A Cláudia Lage, que é maravilhosa, leitura crítica dela, recomendo muito, ela me perguntava um pouco assim, mas
que nem vocês me perguntavam essa coisa, mas e esses pais, esse monte de personagem, eu ficava ali defendendo, né? Eu também me vi com a Cláudia defendendo, assim, que eu quero dizer assim, mas a Denise, ela não vê ela não fica, não vê o buraco, não vê o abismo, assim, ela tem uma estratégia, é isso mesmo, assim, ela tem uma estratégia para se manter, é sofrido, dá trabalho aquilo, se manter naquele lugar, sabe? Mas ela montou um jeito de ser para cumprir o papel social dela, o papel de família, e mesmo quando as coisas desandam, as coisas dão errado, ela dá um jeito de continuar nessa superfície, assim, que eu acho que essa é a tensão. Quer dizer, acontecem coisas, né? Quem leu sabe, e mas ela se mantém nesse lugar. Enfim. Ah, tem mais uma mãozinha aqui, mediador. Cadê? Eu não estou vendo, você está vendo melhor que eu. A Juliana levantou o dedo. Tem alguém antes? Juliana. Teve alguém no chat que falou que quer fazer uma pergunta. Ah, No passa. chat, aqui no chat. Quem é? Mediador. Peraí, Sou eu, mas Fale. eu não achei a mãozinha, não consegui. Então fale. Bom, então tá. Bom, primeiro agradecer aqui a possibilidade de estar ouvindo a Marta aqui. Muito bom, muito bom. Eu não li o livro, tá? E queria te perguntar alguma coisa sobre o teu processo criativo, voltando a alguma coisa que você já falou aqui há pouco. Eu queria entender assim, como é que você trabalhou exatamente. Quer dizer, você teve uma ideia sobre algum tipo de trama que você queria desenvolver e tal, porque você, pelo que eu entendi, fez dois tipos de pesquisa, né? Você falou, não, eu voltei a ler alguns romances, li A Montanha Mágica, não me lembro que outros. Então, quer dizer, alguma pesquisa literária de alguma coisa que se relacionava, me parece, com uma ideia que você tinha, que te traria elementos para desenvolver essa ideia. E outro tipo de pesquisa, no caso, digamos assim, foi um campo, né, objetivo aqui, que foram os espaços, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que entra essa tua pesquisa, que tipo de pesquisa e de onde é que você parte, exatamente, que é uma ideia muito abstrata, já é uma estrutura, como é que você trabalha isso? Olha, foi meu primeiro romance, né? Agora eu estou escrevendo o segundo e não é fácil, assim, né? Diferente da história curta, né? Em que os contos, a crônica, você é muito tem um fôlego mais curto e é muito a história, né? Na verdade, você tem razão de que eu falei de um jeito assim, como se fosse tudo partisse de alguma coisa objetiva, que é uma pesquisa, um tema, mas tem essa questão da personagem, né? Isso é muito, muito forte, é muito impressionante no romance. Então, assim, na verdade, tem uma construção dessa personagem, você começa a pensar nela e ela vai surgindo mesmo, né? Então, essa é uma mulher, eu queria falar de uma mulher que acha que está vivendo uma crise de meia-idade, uma mulher que sempre serviu aos homens, então ela é uma espécie de cuidadora, ela até como faculdade, ela até fez assistência social, ela trabalhava numa agência de turismo, como receptiva, foi também uma coisa que eu escolhi também, ela recebia turistas e tinha essa coisa ela se sentia às vezes, além do filho, ela se sentia criando o marido, de certa forma, também, né? Então, eu queria falar dessa mulher, dessa Denise, e como é que... E como é que ela transitava nesses espaços, assim, que primeiro é o familiar e depois é esse social, né? Logo no começo, eu pensei na Denise como alguém com uma timidez muito forte, assim, uma timidez sabe, muito forte, por isso é que ela começou a ter esse ímpeto de ficar se planejando, auto-narrando. E hoje é engraçado, né? Que eu pensei numa timidez patológica e muita gente, eu sou assim também. Quer dizer, eu não era...
Mas eu acho que é uma construção que vai vindo a partir da personagem mesmo. Então, assim, eu acho que tem uma personagem que surge numa ambientação, isso eu acho que nos contos também, né? Eu gosto muito dessa ideia da atmosfera, né? A atmosfera que traz a linguagem, que traz o personagem. Mas eu não sei te dizer exatamente em que ordem que as coisas foram acontecendo. Agora que eu posso estar mais fresco na minha cabeça, assim, eu agora estou às voltas com um novo projeto, que a Juliana conhece também, que eu dei uma interrompida, não sei se foi por influência até dos eventos de lançamento e tal, mas que também tem uma personagem que ela é diferente, que ela está me fascinando. Então, eu já falo nela como se ela fosse uma pessoa, sabe? Então, eu acho que tem essa diferença grande do romance para o conto, que é essa personagem que você... E aí ela vai, quando você vê, não, mas essa personagem ela tem um casal de filhos. Essa personagem ela mora em Ipanema, sabe assim? E aí vai se construindo uma personagem. É um pouco assim, é construção, é ficção, é tudo pensado. Eu já tenho muita sinopse desse novo projeto, uma coisa que eu aprendi a fazer para me programar um pouco mais. Os processos criativos variam muito de escritor para escritor, né? Tem uns que são mais intuitivos, mas, em geral, depois de alguns livros, os escritores passam a fazer bastante planejamento, né? Planejar os capítulos, e aqui esse personagem vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, é isso, assim, eu acho que essa personagem agora, ela é um pouco mais complicada, eu acho agora, né, que eu estou nesse momento meio de parada nessa construção, mas é isso. É difícil. E tem um momento mágico, tem coisas, por que agora esse meu projeto não está andando? Porque tem coisas que só acontecem, por mais que eu fique assim, não, isso é profissional, é trabalho duro, não sei o quê, a verdade, e aqui tem vários escritores aqui com a gente, a verdade é que tem uma coisa mágica que acontece quando você senta para escrever, alguma coisa que surge, sabe? Estava lá no seu inconsciente, sei lá o quê, mas, enfim, tem uma coisa mágica que acontece, que é um grande barato, assim. Não é o tempo inteiro, a maior parte do tempo é relação. Rejane? Oi, tudo bem, Marta? Oi, tudo bom? Tudo bem. Marta, quando você fala que a Denise tinha uma estratégia, eu fiquei me perguntando se isso seria uma coisa racional por parte dela, porque não me pareceu, durante a leitura, que ela tivesse um planejamento daquele negócio que levaria ela para algum lugar vitorioso. A gente tem uma estratégia para ganhar, normalmente, né? E ela não é uma mulher vitoriosa, ela é uma mulher perdedora e que se sente como tal. Então, assim, até que ponto essa estratégia é uma coisa planejada ou apenas é digamos, uma colagem de atitudes de defesa, até, né? Da parte dela. Fala dessa estratégia, porque eu não vejo ela como uma estratégia poderosa ou ganhadora, pelo menos. É muito triste, né? No fundo, tem uma tristeza nessa mulher, né? Eu acho assim. Eu falei estratégia, mas talvez não seja realmente a melhor, a melhor palavra mesmo, não. É assim, ela se adequou, ela tem um jeito de ser, né? De, de se adequar às situações, ela se adapta e ela, na verdade, assim, é como se fosse um modo de ser dela que evita que ela se depare, ela não quer ver, sabe? Então, eu acho que é mais isso. Mas você tem toda a razão. Ela é alguém que quase uma não estratégia, assim, porque ela se adequa, né? Ela não quer ver, ela não desaba. A estratégia que eu digo é mais assim, ela encontrou um modo de ser de não desabar, Ela né? tem uma tática de sobrevivência. Ela Isso, não quer mas ganhar, ela não quer perder, ela quer evitar perder. Não é isso? e tem um determinado momento em que ela diz assim, ela percebe que até
a necessidade dela de estar dentro desse padrão social e tal, ela percebe assim, não adianta, eu não posso criticar essas pessoas porque eu quero ser uma delas, né? Então, eu acho que está um pouco assim. Então, ela paga o preço. Ela paga o É. preço para se manter ali. Uma palavra que você usou também, é uma palavra que eu acho poderosa, superfície. Ficar na superfície é muito confortável, muitas vezes. Agora, assim, a Denise teria condição de fazer essa opção ou ela realmente é superficial? Uma coisa é Essa é uma escolher a questão. superfície. Pois é. Tem gente que acha que ela é essa pessoa frívola mesmo. E eu não sei, assim, eu acho que tem momentos em que você pode olhar essa mulher sem julgar tanto, né? Nessa hora eu me vem esse diálogo com essas outras personagens, sabe? Assim, quando uma Miss Dalloway, quando a Berta, assim, elas realmente elas não querem ver ou elas não conseguem ver, sabe? Assim, elas se iludem, assim, é isso que resta. Então, por isso que eu acho que é legal a gente ter alguma condescendência, um olhar, assim, do quanto dessas armadilhas são montadas para as mulheres em geral e para essas mulheres em especial, assim. Então, ela pode ser outro dia eu vi um termo, né, que tem essa mulher branca, que não é o caso da Denise, né, que é meio que reclama de tudo, que é a Karen, né? Eu não sabia desse termo. Assim. Então, quer dizer, quem é que essa Karen é só uma filha da mãe, é uma pessoa que ou ela é alguém que se colocou naquele lugar porque ela sofre outros tipos de opressão, né, por ser mulher, sei lá. Tem Obrigada duas pela mãos pergunta. levantadas aí, a Juliana e o Cláudio. Quem Ju, fala primeiro, mediador? O Cláudio estava levantado antes. Pode ir. vai lá, Cláudio. Olha, a Paula Você, Quental disse que não consegue achar a mãozinha, está querendo perguntar, então, e ela não Então tá, perguntou ainda. é Então, bem depois. rápido, Tá, rápido. pergunta rápido, Cláudio. rapidinho. São duas coisas em uma. Primeiro, a Denise, ela tem um alvo. O alvo é se adequar àquele ambiente, ponto. Não é outro ambiente, é aquele. E nisso ela é muito hábil, ou seja, ela é bem hábil no que ela quer, ela sabe fazer as coisas. Segundo, é uma pergunta, na verdade, para a escritora Marta. Quando você está criando um romance, é uma ficção, é sempre uma ficção. O que é difícil? Você tornar a ficção verossímil, seria essa a grande dificuldade, ou seja, como você entra num romance, num pensamento, numa ficção, e torna vamos dizer, todo aquele romance verossímil. Quer dizer, eu acho que essa é a grande arte, né? Como você consegue colocar dentro de um espaço que não tem familiaridade com o próprio leitor, dentro de uma coisa que é dele. Você tem que trazer coisas que são verdades dentro de uma ficção. Como é que você se colocaria nesse ponto? Eu acho assim, eu procuro escrever sobre coisas que mais ou menos eu tenho contato, assim, eu acho que essa verossimilhança tem que, assim, não é nem verossimilhança, essa verdade, eu gosto mais dessa palavra que você falou, né? Eu acho que tem que ter uma verdade, né? Então, assim, eu acho que esse lugar de uma pessoa também que sabe se colocar no lugar dos outros, e nisso eu acho que isso é uma coisa importante, né? Você conseguir dar. Eu acho difícil assim um personagem principal que seja muito diferente de você, um personagem de um romance. Eu acho complicado você dar uma verdade. Assim, eu não me arriscaria a fazer um protagonista homem negro de classe baixa, assim, sabe? Não ia ficar bom, assim. Então tem alguma coisa que você usa que é do seu repertório, das suas leituras, da sua vivência, de você mesmo, para criar, porque tem que ter essa verdade mesmo. Eu concordo com você, assim. Mas não pode ser muito. Graças aos céus, às deusas, eu saí dessa coisa do jornalismo, de que você tem que se ater a uma coisa só. A imaginação, o fluir tem que rolar para ficar bom, para funcionar. Vamos lá, a pergunta da Juliana e depois
Paula? Não, o meu não é nenhuma pergunta. Eu ia comentar duas coisas, assim. Uma é que eu achei muito interessante a Marta ter trazido essa questão do termo ridículo no texto da... É da Mrs. Dalloway, né? Ou é da É da Catherine Miss Mansfield, Dollar. que aparece duas vezes, isso do ridículo, assim, porque essa é uma questão muito delicada quando lida com esse tipo de personagem, né? A gente até já falou sobre isso, é o risco de cair no ridículo, assim. E que eu acho que a sua personagem não caiu, assim, de forma nenhuma. Por exemplo, isso que a gente estava falando aqui, ela é uma pessoa fútil e tal, eu vejo nessa personagem uma grande tristeza, assim. Eu vejo mesmo que essa futilidade, essa coisa meio, sabe? Sim, meio fútil, meio boba, meio superficial, é um mecanismo de defesa para ela tampar um buraco, assim. Eu vejo isso bastante nessa personagem. Então, não é uma personagem que eu acho ridícula, é uma personagem que você sente pena, você se solidariza com ela, sabe? Assim como com a Mrs. dela, eu acho. Coisa que, no meu caso, particularmente, eu já não sinto com a personagem da Catherine Mansfield. Assim. A personagem dela, a mim, já me incomoda bastante como uma coisa muito caricata. Engraçado, né? Então, achei interessante você ter trazido isso, mas você conseguiu não cair nessa armadilha, assim, muito bem. Nessa armadilha, eu não digo que é uma armadilha, mas você conseguiu escapar desse risco muito bem, sabe? Deixa eu só defender a Berta rapidinho, antes de a gente passar para a Paula. A Berta, ela tá tanto que é o bliss, né? Nesse êxtase, né? Então, ela realmente, ela está vivendo alguma coisa porque ela está meio descompensada, assim. Mas, assim, e a gente não tem o desfecho o que ela vai fazer com aquela descoberta que tem no final do conto, né? Mas tem esse olhar da narradora que diz que ela está ali com os braços longos, olhando a filha sendo alimentada pela babá e com medo da babá, entendeu? Assim, tem alguns momentos que eu sinto pena dela também. Mas, enfim, depois a gente conversa, que eu já sei que você detesta a Catherine Mansfield, eu não, então depois a gente conversa. Mas, assim, uma coisa que eu ia falar que eu achei interessante, assim, foi que eu só reparei agora na capa, sabe? Eu achei que a capa acabou se adequando muito bem, porque vocês ficaram falando dessa questão da adequação ser a grande questão da personagem, né? E eu achei engraçado, porque isso aqui, tipo assim, é meio que uma coisa zen, supostamente zen, mas que não é, né? Porque para você colocar essas pedras e elas ficarem, na verdade, é todo um esforço, né? E não só isso, mas assim, isso é uma coisa que é super instagramável, super, o povo vai na cachoeira, monta isso, tira uma foto super instagramável, mas na verdade isso é super nocivo para a natureza, né? Vários biólogos falam assim, você está tirando as pedras do lugar, você está alterando, tem vários animais que se escondem embaixo da pedra, tipo, isso é ruim. Então eu achei assim interessante, que acabou que a capa para mim ficou perfeita, sabe? E Adorei a capa daria toda uma outra história. Se a gente tivesse tempo, podia falar meia hora sobre a capa. Mas a Paula. Oi, Marta. É bem querida. rapidinho, né, que eu não me contive. É um comentário e uma curiosidade. O comentário é que, lendo o livro, bom, eu sou amiga da Marta há muitos anos, a gente fez um ensino médio no mesmo colégio de elite católico. E foi inevitável, né, lembrar de todas as figuras que a gente conheceu ali a vida toda, né, que algumas meninas, né, na época, meninas que a gente também conhece elas como mulheres, enfim. Eu fiz uma revisão dessa minha relação com colegas de escola de elite, mesmo antes do colégio que a gente se conheceu, e tem tudo a ver. É muito perspicaz a tua observação. E eu fico pensando assim, o teu trabalho de campo não começou bem antes do que no spa, né? E se você não se sentia meio uma outsider, como eu me sentia uma outsider nesse ambiente. Não estou dizendo que eu era melhor que ninguém, mas eu me sentia, inclusive, você falou da autovigilância, é bem isso, desse esforço para se manter na superfície, que dava uma sensação de que eu que estava errada, que é assim no sentido de que parece que é isso que é o mais importante, e eu estou problematizando coisas ou pensando em outras coisas que eu não deveria. Eu não sei se você se sentia assim, se você se via como uma outsider, e se isso foi um elemento para a construção aí do seu livro.
Total, Paula. Primeiro, muito gostoso ver você aqui. Como ela mora em São Paulo, a gente se vê muito pouco. Não, total. Assim, eu acho que isso me constitui, né? Ter passado por esse colégio, né, de elite, não me sentindo sem nenhum pertencimento possível. Eu ainda era bolsista, né? Na minha trajetória da minha vida pessoal e tal, eu sempre tive essa sensação de não pertencer. Quando eu acho engraçado que agora está falando de pertencimento, esse não pertencimento sempre foi uma coisa, para mim, familiar, né? E eu fui vendo isso como uma coisa boa, assim, para construir hoje o meu trabalho, sabe? Assim, eu acho que sem dúvida. É engraçado que o Antes que Seque, eu acho que tem mais Santo Inácio do que a Cortesia da Casa, mas com certeza eu acho que na Cortesia da Casa esses personagens têm um capítulo, tem uma figura que aparece lá que tem um pouco de colégio, daquele ambiente do colégio, sim. Mas sem dúvida, essas pessoas da elite que a gente convive, né? O fato da gente ter a convivência. Depois, no jornalismo, ainda mais que eu fui fazer jornalismo econômico, eu também acabei lidando muito com essa coisa de frequentar lugares, né, da alta sociedade, e gabinetes, e, enfim, fazer perfis de pessoas muito endinheiradas, né? Então, assim, eu acho que esse contato foi fundamental, assim, fundamental até, eu acho que até para conseguir não cair para caricatura, sabe? Porque eu acho que é muito fácil alguém com uma mentalidade de classe média, mentalidade progressista, ir lá e botar no lugar da caricatura e que não vai tocar, vai ficar só mais um meme do que alguma coisa alguma coisa forte, né? Assim, que produz uma sensação, né? Mas adorei o que você falou, tudo a ver. Gente, olha só, já que eu estou como mediador aqui, eu vou ter que fazer o papel chato de dizer que a gente já passou 7 minutos. Então, se a gente quiser, se tiver mais uma pergunta para a gente encerrar, mais alguém quer fazer uma pergunta? Não estou vendo o chat, mas eu acho que não. Marlene, abre o microfone, Marlene. Marlene, seu microfone está aberto. Deixa que eu abro. Não, eu não consigo abrir. Ela não está conseguindo. Ela desistiu, João. Ela está fazendo assim com a mão. Ela Naquela. Tatiana, pronto, conseguiu. abriu. Conseguiu. Agora estão ouvindo? Fala Estamos. alto. Sim. O que eu quero dizer é que a gente percebe em toda essa literatura ficcional, né, que nós escrevemos e quando a personagem mulher, ela sempre está, até talvez como na vida mesmo, né? Ela sempre está criando uma fórmula de ela conviver, de ela não só se adaptar, não é se adaptar, é uma fórmula de conviver com aquele homem com quem ela vive, com quem ela se casou, e com a família e tudo. Isso é muito ao contrário dos homens, porque eu acho assim, que o homem tem um padrão. O homem é aquele que trabalha, bota comida na mesa e vê televisão com o pé em cima da mesinha e tudo. É isso que eu queria dizer. Se vocês também sentem isso, essa diferença entre a fórmula que a mulher procura para conviver com as pessoas, com esses homens, e a diferença do comportamento dos homens. Sim, eu acho que isso aí. Inclusive, eu acho que isso faz de nós, escritoras, esse ponto de vista, né, um lugar mais interessante, porque como a gente está acostumada a se adequar ao padrão que é masculino, né, que é dado, os valores são masculinos, né, eu acho que a gente tem essa visão, essa outra visão. E até sobre aquela pergunta que o Cláudio falou, que né,
você concorda, Fred, que você se colocar num outro lugar, num outro... Assim, eu acho que uma mulher, porque ela tem uma tática de sobrevivência, de adequação que a vida impõe para ela desde que ela é socializada, né? Porque ela não é o padrão, né? Ela é o segundo, ela é a subalterna, a oprimida. Então, ela está sempre atenta ao que é o diferente dela, que ela tem que se adequar àquilo. O homem branco, hétero, classe alta, ele pode ser um distraído. A mulher, não. É isso, mas muito, muito bom. Obrigada, Marlene. Tem uma pergunta aqui, acho que é do Fred, onde é que encontra o livro? Esse livro ele foi publicado pela Record, então ele está bem distribuído nas livrarias e está online também. Tem A Record tem versão online e na Amazon. A Amazon tem. Tem a Amazon, tá? Mas ainda tem nas livrarias, gente. Mas Estou tem bem nas feliz com livrarias, isso. A distribuição continua. Eles estão fazendo reposição nas livrarias. Eu estou bem feliz com isso. Depois Saiu que teve a a crítica que saiu no resenha lá Globo, saiu na travessa que eles disseram que teve gente à beça chegando lá com o nome, com um papelzinho, a cortina da casa. Mas é isso, gente. Super obrigada. Fala. Posso falar? Esse é o meu pesadelo preferido. É o livro não ser encontrado, não tem mais na livraria e todo mundo procurando. É o pesadelo de mas esse distribuição. tem. Enquanto houver livraria, a gente ainda tem um microcanal, né? Mas, enfim. Tá. E olha, deixa eu fazer um anúncio aqui. A gente, a Marta e eu, nós vamos falar dia 9 de agosto, né? Na Casa 11, a gente vai fazer uma apresentação sobre os nossos livros, sobre os nossos romances, o que eles têm de parecido, o que eles têm de diferente, mais ou menos isso. Até lá eu espero ter uma ideia melhor do que a gente vai falar. Não, a gente Fala vai aí, falar Marta. do corpo, João. A gente tinha pensado originalmente em fazer um lançamento conjunto, que acabou não acontecendo porque as editoras tinham programações diferentes, mas na Casa 11, em Laranjeiras, dia 9 de agosto, a gente vai fazer um bate-papo lá e depois vamos beber cerveja. Sim, tem razão, eu tinha me esquecido. Que os livros são muito diferentes, mas a gente encontrou uma coisa comum e que acho bastante forte, que as duas tramas estão baseadas no corpo, de formas completamente diferentes, mas estão baseadas no corpo. Em princípio vai ser dia 9 de agosto, né? Isso, sexta-feira. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi Obrigada, gente. Boa prazer. noite. Adorei ver todo Agradeço mundo também, aqui. obrigada, foi Os ótimo. que apareceram. Boa noite. Tchau. Foi Bom, Maria. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Que horas são aí na Suíça, Maria? Agora deve ser tarde a beça lá. Gente, Muito tchau. obrigado, Marta. Muito obrigado. Obrigado ao Iel. Obrigado, João. Obrigado a você, João. A gente que agradece. Pela presença. Obrigada. Uma Foi um honra, prazer viu, ver Jorge? vocês. Foi ótimo ver Tchau, gente. vocês. Tá. Tchau, gente. Igualmente. Boa noite. Alô.